me aguardando. Você crê nisso? Que há uma recompensa de Deus sobre a sua vida aqui? Você pode ter certeza, irmão, que há uma recompensa de Deus te aguardando. Você não vai sair daqui da mesma maneira. Esses próximos minutos que nos esperam, nós vamos orar como nunca, intensamente. E você pode ter a certeza que a manifestação de Deus na sua vida também vai ser real. Mas eu quero, em nome do Senhor Jesus, meditar rapidamente com você sobre João 14, verso 13, que diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja o quê? Glorificado no Filho. Irmãos, Jesus está aqui no cenáculo com os seus discípulos, e Jesus está aqui passando as últimas instruções dele aos seus discípulos. Jesus vai falar sobre a casa do Pai, Jesus vai falar sobre a sua segunda vinda, Jesus vai falar sobre a promessa do Espírito Santo. Jesus vai lavar os pés dos discípulos aqui nesse ambiente, revelando-lhe o seu amor e inaugurando a nova aliança em seu sangue. Mas entenda que aqui Jesus também, ele vai falar aos seus discípulos sobre o valor da oração. Ele vai falar com os seus discípulos sobre o poder da oração. E nesse texto nós vamos ver pelo menos 4 verdades. E essas verdades são sublimes sobre a oração. A primeira delas, Jesus vai dizer: e tudo o que pedirdes, e tudo o que pedirdes. Repita comigo: e tudo, repita mais forte, brade, grite, diga: e tudo o que pedirdes. O que Jesus está querendo dizer aqui? Em primeiro lugar, Jesus está falando aqui sobre a abrangência ilimitada da oração. A abrangência ilimitada da oração. Nós vamos perceber aqui que Jesus ele não colocou limite ou limites no alcance da oração. Nós podemos apresentar a Ele as nossas necessidades, as nossas demandas, os nossos desejos, os nossos projetos, os nossos propósitos, porque para Ele não há coisa difícil, para Ele não há nada impossível, para Ele não há nada demasiadamente difícil. Ele pode todas as coisas e nada lhe é impossível. Entenda isso. Nós oramos a Ele, certo de que Ele pode nos ouvir. Ele pode todas as coisas. Podemos ser ousados na nossa oração. Entenda isso, irmãos, que a oração ela precisa ser feita de modo ousado. Você já viu que tem gente que ele entra na presença de Deus, ele ora, mas ele ora timidamente, sem ter ousadia. Irmãos, nós precisamos entrar na presença de Deus com ousadia. Nós temos livre acesso a Deus, nós temos livre acesso a Ele, então nós podemos orar ousadamente, nós podemos entregar a Ele e orarmos ousadamente e apresentar a Ele tudo aquilo que para nós é impossível na perspectiva humana, mas que para Ele não é impossível. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Entenda que nós não oramos a um ídolo mudo. Cá para nós, com respeito aos nossos irmãos católicos, às outras religiões que têm os seus deuses, você já viu que eles muitas vezes oram para um Deus, para um ídolo, para uma estátua que tem olhos, mas não vê, que tem mãos, mas não apalpam, que tem ouvidos, mas não podem ouvir. Mas nós não. Nós adoramos um Jesus e oramos para um Jesus que tem olhos e Ele está nos contemplando aqui nessa noite. Ele tem boca e já está falando no nosso meio. Ele tem ouvidos e está ouvindo a nossa oração, porque o nosso Deus não é como um ídolo no mundo, mas ao Todo-Poderoso Deus nós clamamos, porque Ele pode nos ouvir. Ele está sentado no seu trono e tem nas suas mãos
as rédeas da nossa história. Aleluia. Ele tem nas suas mãos o controle da nossa vida. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Ele é tão poderoso para interferir no curso da história dessa situação que talvez você está enfrentando e atender o seu clamor. Então ouse apresentar os seus pedidos a Deus aqui nessa noite. Ouse colocar diante de Deus as suas necessidades, as suas causas impossíveis. O que para o homem é impossível, para Deus nada é impossível. Então creia no poder da oração, porque a oração ela tem a abrangência ilimitada. Jesus vai dizer: e tudo que pedirdes, tudo. Agora qual é a outra verdade? Jesus vai falar: tudo que pedirdes em meu nome. Repita comigo: em meu nome. Irmão, isso aqui tem um peso tão grande, porque pastor Suede, Jesus aqui está falando sobre a mediação eficaz da oração. Jesus está falando aqui: tudo que pedires em meu nome. Não existe oração forte e nem pessoas poderosas na oração, porque às vezes a ideia que nós temos de oração ou de uma vida de oração é isso: aquela pessoa é poderosa, eu vou lá porque se ela orar, se ele pedir, e você pode orar também. Tudo que pedires em meu nome, a mediação eficaz da oração, é isso que Jesus está querendo dizer. Não oramos fiados em nossos méritos. As orações são atendidas não com base nos méritos de quem ora, mas pelos méritos daquele que media a oração. E quem é o nosso mediador? Jesus. É por meio dele. Tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. É isso que a palavra de Deus nos diz. E é por isso que nós precisamos nos achegarmos a Ele, confiando no poder da oração, não nos nossos méritos, porque se nós formos nos nossos méritos, nós vamos falhar. Se nós formos confiados nos nossos méritos, nós vamos ver que nós seremos incapazes de ver o poder dessa oração se materializar. Cheguemos à sua presença com ousadia. Agora, em terceiro lugar, olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer: tudo quanto pedis em meu nome, isto farei. Isto farei. Em terceiro lugar, Jesus está falando sobre o quê? Sobre a promessa segura da oração. Tudo que nós pedimos em oração, ele está dizendo: eu farei. Eu tenho o poder de realizar. Existe uma promessa segura disso. Aquele que nos ensina a orar promete o quê? Ouvir as nossas orações e garante-nos atendê-las. Então entenda isso. Sendo assim, orar, olha só, é unir a fraqueza humana à onipotência divina. Orar é unir-se à fraqueza humana à onipotência divina. É conectar o altar da terra com o trono dos céus. Isto é a oração. Se tudo é possível para Deus, então tudo é possível por meio da oração. Sendo Deus soberano e fazendo todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, escolheu livremente agir por meio das orações do seu povo. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, verso 2, ele vai dizer: nada tendes, porque não pedis. Nós precisamos pedir em nome de Jesus, porque Ele pode fazer. Repita comigo: Ele pode fazer. Diga mais forte, diga: Ele pode fazer. Entenda, irmãos, que orar as promessas de Deus é orar com plena ousadia. Ele não é homem para mentir. Quantos têm promessas de Deus aqui? Levante as suas mãos. Qual é a sua causa? Qual é a sua necessidade? Ele está dizendo: se você orar, eu posso fazer. Eu farei. Eu farei. Diga isso para essa pessoa que está usando. Para acordar ela, diga: Deus vai fazer nessa noite, na sua vida. Agora, em quarto lugar, para nós encerrarmos aqui,
Quando Jesus vai dizer: tudo quando pedires em meu nome, isto farei, ele vai dizer: a fim de que o Pai seja glorificado onde? A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Em quarto lugar, nós podemos aprender que o propósito maior da oração é este: a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A oração é isto. O fim último da oração não é o bem do homem. O fim último da oração é a glorificação do Filho. É a glorificação do Pai manifesta no Filho. Então, quando o Senhor atende nossas petições e súplicas, o que acontece? O Pai, ele é glorificado e o Filho é exaltado nele. É isso que Jesus está dizendo. A oração não é antropocêntrica, mas teocêntrica. A oração não visa exaltar o homem, glorificar o homem, mas glorificar a Jesus Cristo. Tudo vem de Cristo, tudo é por meio de Cristo, e tudo é para Cristo. Na mesma medida que as nossas necessidades são supridas em respostas às nossas súplicas e orações, o Pai também é glorificado no Filho através das nossas orações. Irmãos, olha só, tanto que há um poder que se esconde atrás de uma vida de oração. O Pai é glorificado no Filho. Na mesma proporção que apresentamos ao Senhor os nossos anseios da nossa alma, da nossa vida, e encontramos nele a resposta. Precisamos entender que a bênção que vem do céu a nós retorna o quê? Para o céu, como um tributo de louvor ao Pai, como louvor ao Pai, ao único que é digno quê? De toda glória, de toda honra, de todo louvor, porque como diz a palavra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração. A verdade é, irmãos, que a oração, ela não faz bem somente para nós mesmos, ela glorifica o Pai no Filho. A oração, ela não só faz a nossa vida ser alvo da graça de Deus, mas ela glorifica ao Senhor. Aí está a razão pela qual o diabo não quer que você ore. Por que o inimigo não quer, pastor Marcelo, que a gente ore? Porque quando a gente ora em nome de Jesus, buscando a presença de Jesus, o Senhor é glorificado, o Filho é glorificado, o povo de Deus é abençoado, os céus são abertos sobre nós. Então, irmãos, mais do que nunca, entenda o chamado de Deus urgente, a oração. Eu quero que você entenda que não existe vida cristã sem oração. Irmão, não existe vida com Deus sem oração. E eu quero encerrar essa reflexão bíblica só dizendo algo para você que entrou aqui nessa noite. Não busque a Deus somente pela necessidade. Porque você já reparou que existem pessoas que às vezes o propósito pelo qual o move para esse momento de oração é uma necessidade. Eu vou orar porque eu quero isso de Deus. Eu vou orar porque eu quero ir. Eu sei que você precisa orar, e Deus pode te dar tudo isso na oração, mas ore pelo prazer da presença. Eu vou repetir isso. Ore pelo prazer da presença. Ore pelo prazer de estar com Deus. Ore pelo prazer de se sentir abastecido. Ore, porque a oração, meu irmão, ela é o suor da alma. As lágrimas, melhor dizendo, é o suor da alma. E a oração
ela é aquilo que nos move, é aquilo que nos move para o propósito de Deus, para a presença de Deus, para aquilo que Deus quer realizar em nós e através de nós. Amém? Vamos ficar de pé agora. Nós vamos fazer